Bom dia, irmãos. Estamos hoje no quarto devocional no Evangelho de Marcos. E nós já vimos que uma chave de leitura ou uma maneira de você entender Marcos é você entendendo o propósito pelo qual ele escreveu esse Evangelho. Ele escreveu esse Evangelho para mostrar Jesus Cristo como o Deus que encarnou para servir. Ele começa dizendo o princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Deus veio a esse mundo e a chave de leitura ou de compreensão para que você entenda o propósito desse evangelho está lá em Marcos 10 e 45, quando ele diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, porque ele tinha dito lá para os seus discípulos que estavam disputando quem era o mais importante, quem ia alçar mais, vamos dizer assim, supremacia sobre os outros no reino de Deus, uma espécie de hierarquia. Ele disse, não é para ser assim, isso é assim no mundo tem hierarquia. No evangelho primitivo, na igreja primitiva, não tem hierarquia. As hierarquias religiosas e eclesiásticas foram criadas depois, quando o cristianismo se sofisticou, até a partir de Constantino, quando a igreja se tornou a igreja imperial, católica romana. Então, como se tinha hierarquia no Império Romano, também começou-se a criar hierarquias. Na igreja romana tem 23, um degrau de 23, vamos dizer assim, degraus para você subir até chegar a Papa. Porém, Cristo disse, isso não é assim entre vocês. Ele disse, porque o Filho do Homem, o próprio Filho do Homem, é interessante que há uma sintonia muito grande na teologia de Paulo, aquilo que ele ensina sobre o que Deus revelou, e a teologia do Evangelho de Marcos. Marcos fala da teologia prática. Ele fala de discipulado. Paulo fala de discipulado e da sua teologia em termos de ensino, em termos proposicionais, dando uma doutrina para ser aprendida. E então Marcos, que é o primeiro evangelho, ele simplesmente mostra na vida de Jesus e de seus discípulos o que é ser discípulo de uma forma radical, de uma forma autêntica, de uma forma humilde, de uma forma íntegra. Então, aqui você vê Marcos, mostrando teologia em ação. Essa teologia que fica só na cabeça, nos livros, nos seminários, ela é importante para nortear, para guiar nossas ações, mas nunca para ficar apenas como um cabedal de conhecimento, como um acúmulo de informações que você não vê na vida prática. É interessante, tem um livro do Ray Standman sobre a vida autêntica, a vida cristã autêntica, e eu separei aqui um trechinho para ler para vocês do Ray Standman. Mas antes de ler, deixe-me ler logo esse pequeno trecho do Ray Standman, citando esse comentarista cristão. Ele diz, a vida cristã inicia-se com o encontro com Jesus, e não poderia ser de outra forma. Ele cita 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, quem é cristão deve ter a vida de Cristo. Stedman diz, lembremos que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele para aqui. Se ele tivesse continuado, nós vemos lá que diz, aprendei de mim, que sou manso, sou humilde. Manso e humilde é uma pessoa extremamente autêntica. Stedman cita ainda, e também disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida. Indo bem mais lá na frente do livro do Stedman, ele fala sobre ser verdadeiro. Por isso que eu estou citando aqui que nós estamos falando de autenticidade. Eu vou continuar ainda falando sobre autenticidade, que esse é um tema tão importante, eu refleti muito. E amanheci o dia pensando que não valeria a pena eu passar logo para a questão da humildade, sem ver essa questão da autenticidade. Refletindo sobre isso, e você refletindo comigo, você vai perceber que para ser autêntico, eu preciso ser autêntico diante de 3 instâncias. Primeira instância é só comigo mesmo, eu tenho que ser autêntico comigo mesmo. A maioria da vida das pessoas é uma farsa para os outros, é uma farsa que ela pensa que é para Deus, mas se engana, e é uma farsa para ela mesma, ela é uma farsa para si mesma, ela não dá mais crédito a ela própria, ela não confia mais em si mesma, porque ela não é autêntica. Então, pensando nisso, e hoje pela manhã, lendo o livro do Stedman, eu tirei esse texto aqui, para que você perceba a questão da autenticidade como é importante. Porque muitas vezes, Stedman aqui no subtítulo do livro, ele diz, falsidade que brota da verdade. Como é isso? Eu vou citar e depois vou comentar. Citando Stedman, abre aspas, ele diz, falsidade que brota da verdade. É certo que existe um cristianismo falso praticado por pessoas que são realmente cristãs, diz ele. Cristianismo falso praticado por pessoas que são realmente cristãs. Reflita. Continuando a citação. Existem muitos falsos cristãos que nunca foram crentes de verdade. São 2 tipos. Crente verdadeiro praticando cristianismo falso e crente, às vezes, praticando o que parece ser o cristianismo verdadeiro, mas eles são falsos, nunca se converteram. Continuando. Existem muitos crentes falsos que nunca foram crentes de verdade. E apóstatas, aqueles que se desviam da fé, que dão a impressão de serem crentes durante algum tempo, mas depois abandonam tudo para sempre. Mas, seguramente, o mais sutil estratagema do tentador, do diabo, no intuito de enganar e iludir os homens, é fazer com que crentes verdadeiros, que realmente conhecem a Jesus como seu Salvador e Senhor vivo, pratiquem um cristianismo falso, que sinceramente pensam ser verdadeiro. E naturalmente ele não pode ser identificado por uma afirmação doutrinária ou pela adesão a determinada religião, pois esse tipo de cristianismo falso é sempre muito ortodoxo, doutrinariamente correto. Na maior parte das vezes ele é muito espiritual e se desenvolve em cultos de consagração e dedicação de vida. Ele emprega os termos certos, as palavras certas, né, que os fundamentalistas bíblicos, os ortodoxos, conservadores da verdadeira doutrina, eles falam do mesmo jeito, né? Ele emprega os termos certos e se comportam de maneira adequada, mas no final das contas, o resultado que traz é afastar as pessoas de Cristo em vez de levá-las a Ele. Ou seja, a falta de autenticidade é um tremendo desastre. É um desastre para essas pessoas que são verdadeiras crentes, mas não estão praticando um evangelho segundo Jesus. A grande preocupação do apóstolo Paulo era com outros evangelhos parecidos com o de Cristo, com outros Cristos. Tem aparecido tanto tipo de Cristo aí, o Cristo da onda, Cristo gay, Cristo revolucionário, Cristo comunista, Cristo pragmatista. Mas só tem um Cristo. E a proposta de Marcos é apresentar esse Cristo, despido de simulacros religiosos, de fantasias religiosas, um Cristo autêntico, que me chama a viver um cristianismo autêntico. Portanto, o nosso tempo já extrapolou aqui, fica para você pensar de que você pode ser um cristão verdadeiro, vivendo na prática um cristianismo falso. Você pode ser um cristão falso que nunca se converteu e que está falando coisas bíblicas e doutrinárias corretas, mas você nunca nasceu de novo.
E você que me escuta pode ser alguém que já se afastou completamente desse evangelho. Volte enquanto é tempo. Senhor Deus, nos abençoa agora em nome de Jesus Cristo. Amém.